para saber o que aconteceu com os filisteus. Ai, será que eles ficaram com a arca para sempre? E por isso que a arca está lá até hoje? Será que a arca está lá até hoje? Será que a arca ainda está no templo do deus Dagon? Ai, gente, eu não sei, mas a tia Kelly sabe. Então, agora, tia Kelly, é com você. Um beijo, até depois. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem é que de vocês descobriu o que é que aconteceu com os filisteus? Mas antes da gente começar a nossa história, a gente vai orar, pedindo a Deus que fale conosco, que mostre aquilo que está na Bíblia, no nosso coração. Porque uma coisa é a gente ler, posso ler, mas outra coisa é Deus mostrar para nossa mente e para o nosso coração aquilo que Ele quer ensinar com essa história. Então, fecha o olhinho agora e repete comigo. Querido Deus, eu peço que o Senhor venha falar comigo, que essa história não seja só uma história, mas que possa mexer no meu coração, transformando, me ensinando, para que o Senhor seja o Rei da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu sei que eu sempre falo que a história que eu vou contar é a história mais legal que eu contei e que é muito legal. Só que essa história, ela é muito especial para mim, sabe por quê? Porque eu contando ela para vocês, eu lembro de quando eu tinha o tamanho de vocês e eu escutei essa história pela primeira vez. A minha boca ficou aberta assim, ó. Eu não acredito que Deus é tão poderoso e que fez isso. Ai, gente, eu lembro até hoje eu sentada, ouvindo, vendo, imaginando na minha mente tudo o que aconteceu na história de hoje. Mas eu só tô falando. Vocês querem saber? Ai, gente, e eu espero do fundo do meu coração que essa história fique gravada no coração do papai, da mamãe, mas principalmente ela fique gravada no seu coração. Sabe por quê? Porque ela mostra o poder de Deus. Ela mostra como quem venceu todas as batalhas de Josué, Jericó, todas, foi sempre Deus. E quando eles perderam, quando o povo perdia, era Deus que permitia, porque era Ele que vencia, Ele permitia para falar assim, olha gente, presta atenção, vocês estão andando por um caminho torto, não tá seguindo reto. Vocês querem saber? Então vamos lá. A gente parou da última vez na batalha, lembra? Os israelitas contra os filisteus, o povo do mar. E nessa história, os soldados morreram, muitos soldados, inclusive os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Pom, duplo, pom, 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 pom. Eli também morreu quando descobriu que não só que os filhos tinham morrido, mas que a Arca da Aliança tinha sido levada para os filisteus. Pom, 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 pom. E então agora Israel estava sem a Arca da Aliança, ou seja, sem a presença de Deus. Mas espera aí, eles estavam sem Deus? Ou eles estavam com Deus e a Arca da Aliança era só uma representação? Eu acho que era isso, mas
o povo não entendia e eles ficaram muito maus. Muito mal mesmo, de triste, muito mal de, ai, estamos abandonados, perdemos a Arca da Aliança. Mas esse era o coração do povo de Israel. Perdemos a arca, perdemos a presença de Deus. Desde o tempo de Moisés, desde o tempo do deserto, jamais tínhamos ficado sem a arca. Várias lutas, vencemos, perdemos, mas a Arca da Aliança sempre estava com a gente. Essa é a história. Mas, e agora? Como é que estavam os filisteus? Os filisteus, um povo que vivia bem na praia, no litoral. Imagina, devia ser um lugar muito gostoso. Quem gosta de praia? Eu gosto muito de praia, ficar ouvindo o barulho do mar assim, ó, chuá, chuá, o mar que vem e que volta, que vem e que volta, areia molhadinha, que dá para fazer castelo, dá para se enterrar, dá para fazer um monte de coisa legal. Era um lugar muito bonito, mas que os filisteus pegaram para eles e falaram: ninguém não é do povo de Deus, não, é nosso, do povo de Dagon. Eles adoravam um Deus que tinha cauda de peixe e corpo humano, como se fosse assim. Ai, gente, eles tinham... Lembra que Sansão destruiu tudo? Pois então, eles reconstruíram o templo do Dagon. Ai, gente, imagina a festa que eles fizeram quando chegaram com a Arca da Aliança. Todo mundo agradeceu o Deus Dagon. Dagon nos deu vitória. Dagon tirou a principal arma do povo de Deus, que era a Arca da Aliança, a arca mágica do Deus deles. A gente conseguiu, vencemos, essa terra é nossa. E aí, imagine, o que eles vão fazer? Colocaram a Arca da Aliança direto no templo do Deus Dagon. Colocaram aqui, porque eles falaram assim: Deus Dagon nos deu essa vitória. Deus Dagon venceu o Deus de Israel, que eles falavam que era invencível. O Deus, das 10 pragas, o Deus que acabou com o Egito. Que Deus é esse? O nosso Deus é muito melhor. E colocaram aqui, ó, junto no templo. Então, o dia acabou, a noite surgiu e todos dormiram. Todo mundo, faz comigo aqui em casa com vocês, ó. No dia seguinte, quando amanheceu, os sacerdotes de Dagon foram até no templo, abrir as portas. Quando chegaram, o Dagon estava deitado, como se ele tivesse assim, ó, adorando o Deus de Israel na frente da arca. Aquela estátua enorme, era muito grande, do Deus Dagon, estava deitada, como se estivesse prostrada, adorando, como se falasse: eu não sou nada, eu sou pedra. Que era isso mesmo, né? E então o povo achou, os sacerdotes acharam estranhos e colocaram de volta. A Bíblia conta que o dia acabou, a noite chegou e todos voltaram a dormir. Quando acordaram de manhã, lá estava Dagon. Só que dessa vez os braços dele, as mãos estavam quebradas. E ele lá estava, deitado, assim, ó, adorando o único e verdadeiro Deus. Ou seja, até os deuses de mentira, que são feitos de madeira, sabem quem é o verdadeiro Deus. Não é
Dagon, mas é o nosso Deus. E isso tudo aconteceu numa cidade chamada Asdod. Ai, gente, olha só, aqui em Asdod ficava o templo do Deus Dagon com os filisteus. O povo de Asdod começou a achar estranho uma coisa. De repente, a cidade estava cheia de rato. Vocês conseguem imitar um ratinho assim, ó? Faz o ratinho aí pra tia ver. Põe a orelha, a mãozinha aqui assim, papai, mamãe, mãozinha aqui assim. Aí você faz uma carinha assim, ó, puxadinha de ratinho, faz ó. Ai, me dá até uma gastura só em pensar nesse barulhinho de ratinho. Eu não gosto muito, mas a cidade inteira ficou cheia de rato. E junto com o rato, muita doença, porque rato vive no esgoto, rato vive no meio do lixo, da sujeira e vai levando sujeira e doença por todos os lados que ele anda. Por isso que rato não é muito legal. Mas a cidade estava infestada de ratos e as pessoas começaram a ter feridas pelo corpo inteiro, o corpo inteiro cheio de feridas. Então, o pessoal de Asdod falou assim, não quero essa Arca da Aliança aqui, não queremos, leva para outra cidade. E aí foram, tiraram de Asdod, ela foi para Gaza, chegou em Gaza, aconteceu a mesma coisa. Os ratos começaram a entrar e as feridas começaram a aparecer. Estranho, como assim? Peraí. A Arca da Aliança vai para Asdod, ratos invadem e feridas. A Arca da Aliança vai para Gaza, a mesma coisa acontece. O pessoal de Gaza falou, leva embora daqui, leva embora daqui. Então, levaram para Ascalão, mesma coisa aconteceu. Levaram para Gate e a mesma coisa aconteceu. A Arca da Aliança chegava e começavam ratos e muitas feridas no corpo inteiro. Então, falaram assim, vamos mandar para Ecrom essa arca, não queremos ela aqui. Quando chegou perto de Ecrom, o comandante, o governador de Ecrom e o povo falaram, nós não queremos essa arca aqui, não podemos, não queremos, tira ela daqui, ela não vai entrar aqui, não entra porque a gente está com medo disso. Então, eles resolveram fazer uma reunião. Será que eles fizeram uma reunião na praia? Tomando um ventinho no rosto, vendo aquele mar? Não sei, mas as 5 maiores cidades fizeram uma reunião para saber o que eles iam fazer com a Arca da Aliança. O que eles fizeram? Uns falavam, o que aconteceu foi assim, acaso, deve ter tido alguma coisa, uma mudança no clima, a mãe natureza, o cosmo, o universo mandou um pouco de rato para cá e aí as feridas começaram a acontecer, porque rato traz doença, ferida e isso é um acaso. Imagina que essa Arca da Aliança, que o Deus deles fez alguma coisa, imagina que isso ia acontecer. Não, umas pessoas falavam isso. Outras pessoas falaram assim, a gente tem que devolver essa arca, tem que devolver, vamos fazer alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, tem que mandar essa arca embora. Por quê? Por causa disso que a gente ficou cheio de ferida, por causa disso que a gente ficou cheio de ratos, porque o Deus dele é tão poderoso, que ele vai acabar com a gente se a gente continuar com isso. A gente tem que devolver para o povo deles, tem que levar para lá, o Deus dele é muito poderoso. Eles estavam desesperados. Então, depois de muita conversa, eles chegaram a uma conclusão. A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar 2 vacas que acabaram de ter bebê e a gente vai esconder os filhotes delas lá aqui na nossa cidade. E a gente vai fazer o seguinte, colocamos ela aqui, colocamos a Arca da Aliança dentro dela. E se for uma obra do acaso, do universo, que
foi sem querer que apareceram esses ratos? As vacas, elas vão dar meia volta, e vão ir direto pros filhotes dela, pro que estão no nosso território. Mas se for por causa do Deus deles, por causa do Deus de Israel, aí então a Arca da Aliança, as vaquinhas vão levar a Arca da Aliança até Israel. Pensaram, bom, eles ficaram pensando que eles falaram assim, ó, a gente não pode ser tão cabeça dura igual o faraó. Lembra o que aconteceu com o faraó? Eles pediram, e alguns acreditavam e outros não nessa história. Falavam, lembra do faraó? Olha isso, sim, o que eles fizeram? Aquele Deus mandou 10 pragas, destruiu com o faraó. Eu não quero que meu filho morra. Não quero, imagina. Eles deviam estar conversando isso. Eu não quero que meu primeiro filho morra. Não quero que tenha mais pragas aqui. Não quero que fique tudo escuro. Não quero que a água se transforme em sangue. Todos sabiam da história do povo de Deus. Todos sabiam do poder de Deus. E então, mostrando que Deus não precisa de soldado, Deus não precisa de exército, Deus não precisa de homens fortes, Deus é poderoso. E o que Ele se importa é com o nosso coração. Ele mostrou isso. Sabe o que aconteceu? Vocês não acreditam. Eles colocaram a Arca da Aliança dentro da carroça. E os magos, o sacerdote do deus Dagon, falaram assim, mas a gente não pode mandar só a arca, a gente tem que mandar uma oferta pro pecado, porque olha só, eles não fazem aqueles sacrifícios, não matam um cordeiro pro pecado, porque eles erraram, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, eles fizeram 5 ratos de ouro, 5 estátuas de ratinho de ouro e por causa de cada cidade que eles levaram a arca e que a praga estava lá. Ascalão colocou o seu ratinho. Asdod colocou o seu ratinho. Gate, guardem bem esse nome, Gate, essa cidade dos filisteus, colocou esse ratinho. Ecrom colocou o seu ratinho. E Gaza colocou o seu ratinho. Eles fizeram também várias imagens da doença, das feridas, e colocaram tudo de ouro. E colocaram aqui dentro da carroça. E agora, os bezerrinhos, os filhotes das 2 vacas, que eram bebezinhos, estavam aqui, fazendo será um mu, mu, mu. Vocês conseguem imitar um bezerrinho fazendo mu? Ele não faz bé, ele faz mu. E aí as vacas, será que elas foram pro caminho dos filhotes dela ou elas foram para que lugar? Quando eles bateram na vaquinha, elas começaram a andar. E a Bíblia conta que elas não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E elas chegaram até um campo onde o povo estava colhendo trigo. Elas chegaram em Israel. Chegaram na hora que o povo viu, foi uma festa. A arca voltou, a arca voltou. E o pessoal dos filisteus ficou escondido, só olhando o que ia acontecer. E não é que era verdade? Todo aquele rato, toda aquela praga era por causa do poder do Deus de Israel. O poder do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus da tia Kelly, do Deus da mamãe, do Deus do papai. Exatamente o poder do nosso Deus. Então, o povo ficou muito feliz, muito feliz. Só que aí eles pegaram a arca, chamaram os sacerdotes,
Os levitas, né, que era da tribo de Levi, pegaram a arca com cuidado e colocaram perto de numa grande pedra. E lá ela ficou. Só que lembra que o povo estava na época dos juízes? Você lembra que o povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos? Pois então, eles não tinham respeito pela arca e eles foram olhar dentro da arca. Nesse dia, 70 pessoas do povo de Deus morreram porque eles não honraram a Deus, porque eles não trataram a arca de Deus com santidade, porque eles não obedeceram. Lembra que não podia nem encostar? Eles não estavam nem aí, queriam ver o que tinha dentro, ficaram lá curiosos. O que tem dentro? E por isso 70 morreram. Pom, 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 pom. O povo ficou, ai meu Deus, e agora? E agora? Ai não, acho que não é bom a arca ficar aqui não. Vamos mandar para casa de outra pessoa? E eles mandaram a arca para casa de outra pessoa nas tribos de Israel. E agora? Ela ficou lá por um bom tempo, muito tempo. Algumas pessoas iam para lá para adorar a Deus, mas ninguém mais desonrou colocando a mão ou olhando dentro. Mas a arca estava de volta para casa, estava de volta e estavam todos muito felizes. Só que o povo começou a ficar, ai, mas a gente queria, a gente queria esse poder desse Deus, esse amor desse Deus, eles queriam voltar a ser amigos de Deus. Eles não estavam amigos de Deus? Gente, não, era a época dos juízes. Acreditem, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Mesmo que a gente não esteja no livro de Juízes, esteja no livro de Samuel, isso acontecia. Eles estavam nessa vida de, eu acho certo matar, pô, matei. Eu acho certo roubar, eu gostei daquela capa daquele homem, quem disse que é dele? Vou pegar pra mim. Por quê? O quê? Precisa adorar um Deus, mas tem mais de 1000 por aqui. Não, eu vou fazer um poste de Azerá, vou fazer mais uma estátua de Baal. Ai, tem uma árvore tão linda lá, eu vou lá adorar aquela árvore, me ajoelhar. Ai, todo dia que o sol nasce, sol, Deus sol, obrigada por me esquentar. Deus a lua, obrigada por fazer meus cabelos crescerem. Deus a lua, obrigada por mexer na água. Não, todo mundo fazia o que era certo, o que achava que era certo, mas ninguém se ligava. Poxa, Deus já mostrou o que é certo. É um Deus. A gente tem que amar os outros como Deus ama. Tem que amar o próximo e amar a Deus. E o povo não estava nem aí. Só que eles começaram a sentir o coração assim e perguntaram para Samuel, nosso amigo Samuel, que estava um homem já adulto, que percorria Israel inteira para ser o juiz. Samuel era o juiz do povo de Deus. Porque eles iam até, e aí, Samuel, o que eu faço? Aconteceu isso. E Samuel falava, a palavra de Deus, palavra que Deus deu a Moisés, fala que isso é o certo. Esse caminho que vocês têm que andar, larguem o seu... E falava isso. E o povo começou, mas o que a gente faz para voltar a ser amigo de Deus? Então Samuel falou. Sabe o que o Samuel falou? Vamos ver na Bíblia? Ele falou assim, livrem-se. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalaíns e dos postes sagrados
e começaram a prestar culto somente a Deus. Então Samuel continuou: reúnam todo o povo de Israel em Mispá, e eu intercederei, orarei ao Senhor por vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante a Deus. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como um juiz. A Arca da Aliança, ela ficava numa cidade chamada assim, ó, Kiriat Jearim. Vocês conseguem falar esse nome dessa cidade? Kiriat Jearim. Isso mesmo, ficava na casa de um homem chamado Abinadab, que ficava nas colinas. E então Eleazar, o filho dele, eles consagraram ele como sacerdote, como aquele que cuidava da arca, protegia a arca. E agora, gente, o que é que aconteceu? Deus ouviu a oração do povo? Deus mudou a vida do povo? Deus, como foi em Juízes, lembra? Desobedecia, castigo, o povo pedia perdão, Deus levantava um juiz, libertava o povo. Será que aconteceu isso? O povo perdeu, lembra? A Arca da Aliança foi embora. O povo não precisava ir buscar a Arca da Aliança. Deus trouxe de volta. Deus falou: eu vou, mas eu volto. E voltou, não é verdade? Sozinho. Então, mas só que os filisteus ainda continuavam fazendo o povo de Israel de escravo. E o povo clamou a Deus. Deus levantou um juiz. E agora? Semana que vem eu conto para vocês. Um beijo. Eu estou morrendo de saudades de vocês, gente. Um beijo. Deus abençoe. Eu amo muito vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Que história mais legal! Ai, eu amei essa história. Até o Deus Dagon sabia que a gente só se prostra ao Rei dos Reis, ao Deus de todos os deuses, o nosso Deus. Isso mesmo, Ele é o nosso Rei. Ele é quem governa e deve governar os nossos corações, as nossas vidas. Sabe por quê? Porque foi Ele quem criou a gente. E será que quem criou não sabe o que é o melhor pra gente? É claro! O nosso Deus conhece cada um de vocês. Ele criou cada um de nós. Os nossos cabelos, os nossos olhos, a boquinha, os nossos ossos, todo o nosso corpo. E só Ele e mais ninguém sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Ele nos criou para um propósito, assim como Samuel. Qual será o seu propósito? Eu não posso falar, nem o papai, nem a mamãe, só Deus sabe. Ele criou você para algo especial que Ele planejou. Então, bora orar, colocar o nosso joelho no chão e pedir a Deus que nos mostre tudo que Ele tem pra gente na hora certa e nos ajude a andar certinho, não desviando nem pra direita, nem pra esquerda. Tá bom, gente? Um grande beijo. Até semana que vem. Será que os filisteus finalmente vão ser destruídos e vão parar de ficar fazendo o povo de Deus de escravo? Será? Semana que vem